Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. Nesse mês de junho a gente está falando sobre temas relacionados ao orgulho LGBT, né? O mês do orgulho LGBT. E a gente já falou aqui sobre a importância da representatividade LGBT, já falamos também sobre ótimos representantes, péssimos representantes, e hoje chegou a vez de um assunto que, na verdade, é meio que vergonhoso, porque a gente tem essa coisa, né, de falar, ai, ninguém solta a mão de ninguém, sabe, resistência e coisas do tipo, mas às vezes a gente acaba esquecendo que dentro mesmo da própria bolha LGBT, né, da própria comunidade LGBT, tem muito preconceito uns contra os outros. Tanto que teve até uma época que, há pouco tempo, né, há um tempo atrás, que surgiu aquele meme, né, do LGBT, né, o B não é um B de biscoito, né, de bissexuais, que são praticamente esquecidos em um monte de assuntos. Novela, às vezes, ignoram completamente. Às vezes, nem novela mesmo, a pessoa ela é gay, depois ela é hétero, aí às vezes ela é hétero, aí depois ela vira gay, sabe? Porque eles ignoram completamente que esse personagem super pessimamente construído, que não sabe, que literalmente não sabe o que quer porque são os autores que não sabem o que fazer com ele e não sabem como abordar os temas, na verdade ele poderia ter sido mostrado como bissexual. E aí tem outra questão. Ainda que seja um personagem bissexual dentro de uma série, será que ele está sendo bem representado? Já parou para pensar em como que o seu amigo bissexual... Porque assim, se você for bissexual, você sabe muito bem a resposta dessa pergunta, né? Você sabe que não, ele não tá representando bem. Muitas vezes, a inclusão de um personagem bissexual numa série acaba sendo até um motivo pra pessoa bissexual não querer ver aquela série, porque ela sabe como ela vai ser representada ali. Geralmente, esse tipo de representação numa série acaba sendo muito mais um desserviço do que, de fato, alguma representação. Para fazer esse episódio, eu contei com a ajuda de algumas pessoas, alguns amigos e parentes bissexuais, para poder me mandarem algumas listinhas de coisas que eles costumam ouvir dentro e fora da comunidade LGBT. E uma das coisas que eu acho que foi unânime, todo mundo falou, eu mesmo até comentei que é um clássico, né? Todo bissexual deve ter escutado esse tipo de coisa, já deve ter revirado os olhos ou ficado frustrado quando é alguém próximo que acabou fazendo esse tipo de comentário, é que às vezes estão as duas meninas, por exemplo. E aí, quando alguém do grupo lá, dos amigos e tal, descobre que uma delas é bissexual, eles já comentam, ai, mas você confia nela? Porque agora você sabe que ela tem mais chances de trair. E, sério, eu não consigo entender como que a pessoa chega a esse raciocínio. Simplesmente é uma coisa que não faz muito sentido. Ela realmente é uma pessoa extremamente ignorante que talvez nunca tenha parado pra ouvir o que ela mesma diz, ou ela nunca parou também para conversar decentemente com uma pessoa bissexual. Só que 2022 e uma pessoa ter que sentar para explicar uma coisa que é muito óbvia, fora que também que se uma pessoa vive uma vida monogâmica ou poligâmica, isso não é de interesse de ninguém, a não ser as únicas pessoas envolvidas. Avança em tantas coisas, em tantos pontos, que a gente cobre tanto respeito e tanta representatividade da TV, daquela loja, do vizinho, sabe? E ao mesmo tempo, a gente, né, como sociedade, como comunidade LGBT, acaba reproduzindo um monte de outros preconceitos contra nós mesmos. Porque se a gente reclama de uma polêmica, mas de um pastor, por exemplo, que às vezes fala um monte de merda, né? Que nem a gente viu recentemente, né? Tiveram algumas pessoas mais conservadoras de certas religiões por aí que falaram umas coisas completamente cruéis, pesadas e que matam. Porque essas pessoas, quando falam essas coisas cruéis, elas querem falar... Já repararam que tem algumas pessoas que falam num tom mais leve, sabe? Como se estivesse explicando alguma coisa para uma criança, entende? O tom é diferente. Só que esse tom é para disfarçar uma agressividade, uma crueldade que a gente vê, porque aquelas palavras, por mais leves que elas sejam ditas, elas pesam. Então, se a gente se revolta com esse tipo de comentário, por que a gente está reproduzindo comentários semelhantes contra nós mesmos? Eu sou gay. Por que eu vou fazer um comentário agressivo
cruel, desrespeitoso com uma pessoa bissexual se nós dois estamos no mesmo barco, entendeu? E aí a gente para um pouco e vai para a parte da ficção, porque hoje em dia a gente tem bastante pessoas LGBT dentro de séries, inclusive protagonizando. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai ver quem são os bissexuais de toda essa lista, a gente vê um completo desserviço. Porque a forma como os bissexuais são representados é simplesmente uma pessoa que, abre aspas, pega geral. Tem uma série que eu acompanho, eu ainda acompanho, porque eu tô desde o começo e é muito chato a gente abandonar uma série que a gente tá desde o começo, né? Que é Elite, na Netflix. Com certeza você já ouviu falar, ou você já assistiu. E assim, até certo ponto, eu acho que é legal algumas coisas que eles mostram. Mas você percebe que é um mundo de futilidades que já é uma coisa muito irreal. E aí nessa última temporada, não vou dar spoiler, mas nessa última temporada que lançou até agora, que é a quarta, se eu não me engano, parece que todo mundo é bissexual. Porque, tipo, sério, eu não sei o que passa pela cabeça deles. Todo mundo agora pega todo mundo. E é assim que é a série agora. Ó, até um pai que é jogador de futebol, ou seja, um monte de estereótipos, sabe, de masculinidade, de repente é bissexual. Sabe, tipo, e tudo bem você querer mostrar algo assim, só que todo mundo é assim. Entende? É engraçado que quando aparece um personagem que ele é muito monogâmico na série, causa uma certa estranheza porque o roteiro te faz estranhar a monogamia, sabe? Porque ele tá normalizando a ideia de que todo mundo tem que pegar todo mundo e que traição é uma coisa completamente normal, entendeu? E olha, se eu me incomodo com isso, imagina um bissexual sentar na frente da TV pra assistir alguma representatividade e primeiro que ele só vai encontrar gays. Só tem gays, às vezes tem lésbica, né? A gente sabe, né, que é aqui ou ali, e geralmente me incomoda também, porque eu nunca sei se aquela personagem lésbica que tá ali, ela é de fato uma representatividade ou ela é um fetiche da mente do diretor, roteirista, ou sei lá quem é que tá fazendo, entendeu? Quando eu perguntei sobre boas representatividades bissexuais, já foi mais difícil, porque existe aquele personagem bissexual? Existe. Mas aí é um personagem que te deixa confortável quando você tá assistindo? E aí quando eu fiz essa pergunta, e me fiz essa pergunta também, eu cheguei à conclusão que é muito difícil encontrar personagens bissexuais que sejam muito legais. A Netflix lançou há pouco tempo essa série dos meninos, né, dos quadrinhos, né, que foi adaptada e tal, e acaba que um deles fala que é bissexual. Só que ele não é uma boa representatividade porque a história acompanha o romance dele por um garoto. E a única vez que ele fala sobre bissexualidade é quando ele fala que ele também gosta de meninas. Então, pode ser que na segunda temporada, terceira, sei lá, né, que já foi confirmado, eles abordem um pouco melhor esse tipo de coisa. Mas por enquanto eu não consigo colocar ele numa lista de uma boa representatividade, porque, para todos os efeitos, uma pessoa bissexual tá assistindo um menino gay. Porque ele não tá. A representatividade não tá sendo mostrada completamente. É muito fácil eu chegar e falar, olha, esse personagem aqui é bissexual. Só que eu tô fazendo uma série de sei lá quantas temporadas onde ele só tem um relacionamento com meninos. Então assim, como assim? Entendeu? Outra coisa que acontece muito com bissexuais é essa mania que algumas pessoas têm de tentar controlar como você deve seguir o seu relacionamento. Então acham que tem o direito de opinar sobre como você deve se relacionar, ou, por exemplo, de achar que a bissexualidade é uma indecisão. Então, se a menina tá lá namorando uma menina, ela é lésbica. Se essa menina estiver namorando, de repente, em uma outra ocasião, um menino, aí ela é hétero. Tipo, as pessoas ignoram completamente o que é a bissexualidade. Eu namorei durante muito tempo um cara que é bissexual. Tinha filho e tudo. E a gente, de vez em quando, encontrava com alguém que teimava muito, tipo, de querer debater e discutir, e que ele tava com uma mulher porque ele tava muito confuso, e que agora, sim, ele tinha se descoberto como gay. E não era isso que tinha acontecido. Ou então, de dizer o contrário, de dizer que agora sim ele tá confuso, que no caso eu tinha confundido a cabeça dele, e que ele, mesmo já tendo sido casado com uma mulher, já tendo tido filho, que na verdade agora ele estava muito confuso, passando por uma fase, e que ele em breve sairia
desse problema, sabe? Desse grande problema de, abre aspas, se descobrir gay. O que não era nem um pouco verdade, né? Ele é bissexual. E ele vai ser bissexual pra sempre. E aí vem uma questão que eu acho que é muito chata mesmo, que a gente já tem nesse mundo, na nossa sociedade, pessoas que parecem adorar fazer o papel de opressor. Então, assim, eles criticam qualquer coisa que uma pessoa LGBT faça. Qualquer direito civil que a gente busque, pra eles é um privilégio, sabe? Pra eles é uma coisa normal, mas a gente querer coisas básicas acaba sendo um privilégio que eles não querem aceitar. Então, se a gente já tem pessoas que vão fazer com muito prazer esse papel de opressor, de tentar nos intimidar, por que a gente, como LGBT, vai não só permitir que eles façam isso, mas fazer parte disso também? Se por um lado é extremamente frustrante e cruel a gente ver essas pessoas nos atacarem, né? Atacarem pessoas LGBT, nossa, é muito triste e muito vergonhoso quando a gente, como LGBT, faz exatamente a mesma coisa, atacando os bissexuais. Eu acho que é muito cômodo pra gente, como pessoas LGBT, sair por aí dizendo que aqui é todo mundo muito unido, que todo mundo se apoia, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. É muito legal um discurso bonito, mas seria muito mais legal se na prática fosse tão bonito quanto. Então, não espera chegar junho do ano que vem pra você usar a hashtag de orgulho, mês do orgulho, pra dizer que você super apoia LGBTs, super acolhe LGBTs, se não é isso que você faz no resto do ano. Outra coisa que a gente não comenta tanto, eu acho, não como deveria pelo menos, é sobre a sexualidade. Assexuais muitas vezes passam por várias questões internas porque a sociedade em que a gente vive é hipersexualizada. Desde criança, a gente sempre teve esse contato com o mundo sexualizado e às vezes a gente nem presta muita atenção nisso. Ou então a gente simplesmente se acostuma com piadas de teor sexual, duplo sentido, e só vai ter ideia disso anos depois. Então já parou pra pensar como é ser assexual em um mundo onde é tudo tão sexualizado que óbvio que vão impor aquilo pra você? No caso de uma pessoa não assexual, em algum momento ela vai ter contato e interesse sexual na vida dela. Mas uma pessoa assexual pode se sentir deslocada o tempo todo. Isso quando ela não se sentir pressionada a fazer parte daquela realidade. Quantos personagens assexuais você conhece? Quantas músicas sobre a sexualidade você já ouviu? E eu sei que existem, mas você concorda que tem muito mais conteúdo sexual do que o contrário, né? As músicas de sucesso lá no Spotify, no TikTok, todas essas coisas assim, provavelmente é tudo com teor sexual. Eu lembro que vi uma entrevista há um tempo que um rapaz comentava que o próprio entrevistador comentava, o que você mais gosta de fazer? Não, tirando o sexo, né, claro. E aí o rapaz ficou até meio constrangido, ele falou, essa não é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu não ligo muito pra isso. E eu não lembro quem foi que falou e tal, mas eu identifiquei muito uma pessoa que eu conheci que também me disse exatamente as mesmas coisas, né? Que a pessoa não se identificava em como a mídia, a TV, as pessoas, tudo, parece que é o tempo inteiro, é tudo muito sexualizado. Então acho que esse assunto de assexualidade renderia até um episódio muito maior. Mas aqui o ponto é sobre como essas pessoas são questionadas o tempo inteiro, não só pela sociedade no geral, mas também por pessoas LGBT. Ter orgulho da nossa bandeira não é só você postar nas redes sociais, usar as hashtags, compartilhar quando algum famoso falar alguma coisa, né, no momento propício dele, né? É simplesmente você acolher a si mesmo e os outros que também estão na mesma luta todos os dias. Não adianta você só falar da boca pra fora que acolhe e que é uma pessoa que, sei lá, não larga a mão de ninguém, se você, não segura a mão de ninguém o ano inteiro e quando chegar junho você quer ganhar curtidas nos seus posts ou falar sobre como você é uma pessoa desconstruída e que é uma pessoa LGBT com orgulho. Só que como que você pode ser uma pessoa LGBT com orgulho se de repente você é essa pessoa que faz o papel de opressor? Infelizmente, ainda tem muitas outras questões que são tratadas com muito preconceito entre os LGBT que eu podia falar aqui. Desde essa busca, né, por um padrão de corpo, de como você deve se vestir, de como você deve se comportar, se aquele cara condiz com aquela expectativa que você criou.
né? Tipo, o cara não pode ser musculoso e de repente ele ter a voz fina, ou ele é super afeminado, mas a preferência sexual dele é ativa. Enfim, um monte de questões que podiam ter entrado aqui nesse episódio, mas eu quis focar um pouco mais na bissexualidade e na assexualidade, porque eu acho que são duas questões que o pessoal apaga muito por aí. Então tomara que esse episódio te traga um pouquinho mais de reflexão quando você ouvir sobre esses temas por aí. E é isso. Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. Tomara que você tenha gostado. Espero que a gente possa refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes, sobre como como LGBT, trata uns aos outros, para que a gente possa melhorar cada vez mais. É isso. Até o próximo episódio e tchau. Beijo.